Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, nós chegamos ao quarto domingo do tempo do Advento. A Igreja, no dia de hoje, por meio de sua liturgia, nos convida a olhar com atenção para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. É a anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria, que ela conceberia e daria à luz um filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Um dos mistérios que nós meditamos também na oração do Santo Rosário, nos mistérios gozosos. Então diz o texto: naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, qual é o mistério que nós já podemos perceber existir aqui nas primeiras palavras do Evangelho de hoje, deste quarto domingo do tempo do Advento? Primeiro, o arcanjo São Gabriel foi enviado por Deus à Virgem Maria. Então, Maria Santíssima é virgem antes, durante e depois do parto. É um dos dogmas marianos. Maria é virgem perpetuamente. Além disso, o anjo do Senhor foi enviado a ela e, quando contemplou sua alma para anunciar-lhe o mistério da encarnação, o anjo disse a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Kaire, que é caritomene, do grego. Alegra-te, cheia de graça. Maria é a plena de graça, a cheia da graça de Deus. Plena a tal ponto de que a graça foi como que comprimida na sua alma, entre aspas, usando uma expressão no sentido figurado. Deus deu tanta graça à Virgem Maria, claro, para preparar a mãe do Verbo encarnado. Ou seja, a arca da nova e eterna aliança. A arca da nova e eterna aliança, porque carregou em seu ventre o próprio Deus feito homem, o Verbo que se encarnou, Cristo Jesus, nosso Senhor, que é 100% Deus e 100% homem. E é nesse sentido justamente que na primeira leitura deste domingo, que é extraída do segundo livro do profeta Samuel, nós vamos ver a narração do profeta Davi, do rei Davi, que quis construir para o Senhor uma morada. Então o texto vai dizer: vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. O profeta Davi, o rei Davi, quer então construir uma casa para o Senhor. Mas o profeta Natã vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Não será Davi que construirá uma casa para que Deus possa habitar, será, na verdade, a Virgem Maria, a arca da nova e eterna aliança. Porque, de maneira análoga, como no Antigo Testamento, a arca da aliança carregava as tábuas da lei e o cajado de Moisés, a arca da nova e eterna aliança não carrega mais tábuas de pedra e cajado de madeira, mas carrega em seu ventre imaculado o próprio Verbo encarnado, Deus que se fez homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mistério da encarnação. E é para esse mistério que o Evangelho de hoje nos convida a olhar. Maria, portanto, é a plena, a cheia de graça, porque foi redimida previamente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela é, portanto, a Imaculada Conceição, a plena da graça de Deus. E o Evangelho continua, versículo 29. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi.
Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e seu reino não terá fim. Então o arcanjo São Gabriel, o anjo do Senhor, anuncia à Virgem Maria o mistério da encarnação. Então, Cristo é o Verbo encarnado. O Verbo de Deus é a pessoa do Filho, gerado pelo Pai na eternidade. Deus consubstancial ao Pai e ao Filho, eterno. E o Verbo de Deus se une à natureza humana. Assume, portanto, um corpo e uma alma. E o Verbo se une à natureza humana no ventre de Maria, ou seja, quando um pouco mais à frente, Maria vai dizer ao anjo, é o versículo 38, Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Maria diz o seu fiat, o seu faça-se, quando Maria concorda, quando Maria aceita a sua vocação, a sua missão, designada por Deus desde toda a eternidade, quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, a palavra de Deus por meio do anjo, é nesse instante que Maria fica grávida do Espírito Santo. É nesse instante que acontece o mistério da encarnação. É neste instante, no instante em que Maria diz o seu sim a Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, é nesse instante que, simultaneamente, primeiro, o Espírito Santo fecunda o óvulo da bem-aventurada Virgem Maria, de maneira extraordinária, sobrenatural, é portanto um milagre, porque Maria não engravida de maneira natural, Maria engravida de maneira sobrenatural, por isso ela é tida como esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo fecunda o óvulo da Virgem Maria, completando portanto os cromossomos que faltavam, o corpo de Cristo. É nesse instante que, segunda coisa que acontece simultaneamente, Deus enquanto Trindade cria, a partir do nada, a alma humana de Cristo, puramente espiritual, e a infunde no corpo, e é nesse instante também, terceiro evento que acontece simultaneamente, o Verbo de Deus, Deus consubstancial ao Pai e ao Espírito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, o Filho, se une então à natureza humana, ao corpo e à alma, desde a concepção do óvulo da Virgem Maria. Em seu útero sagrado, em seu útero imaculado, o Verbo se faz carne, Deus se faz homem, e Maria carrega em seu ventre o próprio Deus. É o terceiro dogma mariano. A Virgem Maria é Theotokos, mãe de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Não é? Portanto, nós somos hoje, meus irmãos, convidados a olhar para este mistério. Eis que nos aproximamos do Natal do Senhor. Eis que nós já estamos vivendo a novena de Natal, não é? Já estamos às portas de celebrarmos o Natal de Cristo e começamos então a contemplar este mistério da encarnação. Olhemos então atentamente para o Evangelho de hoje, meditemos tal grandeza da vocação da Virgem Maria, do mistério da encarnação, de Deus que se faz homem para vir ao nosso encontro a fim de salvar-nos e entregar a sua vida no alto do madeiro da cruz, paixão, morte e ressurreição pela nossa salvação. Cristo é o Verbo que se faz carne para nos salvar. Cristo quer salvar-nos da morte eterna que é o inferno. Cristo quer salvar-nos da escravidão a Satanás, que é o pecado. E Cristo quer nos dar vida nova, a vida de filhos e filhas de Deus na graça santificante. Cristo quer dar-nos a vida eterna, a Jerusalém do alto, a cidade de Deus, a morada dos santos, e é para lá que nós devemos caminhar. Portanto, meus irmãos, que no dia de hoje nós tomemos a firme decisão, ouvindo São João Batista, ao longo dos 3 domingos do tempo do Advento, nos exortar à conversão, que nos convertamos então, para trilharmos este caminho da eterna salvação e da santidade, e assim juntos estarmos unidos aos santos anjos e aos santos homens na Jerusalém Celeste. Porque o Senhor veio e a sua vinda primeira já aconteceu na história e nós a celebramos na liturgia, mas a sua vinda segunda ainda está por vir.
E nós esperamos o Senhor que virá. Virá e não tardará. Que estejamos, portanto, preparados, convertidos e preparados para receber o Senhor que há de vir e que virá. E irá nos chamar à eternidade. Né? Que possamos então permanecer vigilantes e em oração, meditando, cultivando a vida interior e buscando viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.